Eu vou ler um pequenino, um versículo, na verdade, da carta de uma das cartas de Tiago. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Graças a Deus. Podem sentar-se. Vou tentar trabalhar um tema que é importante para nós e buscando, né, algo que acrescentasse para todos. Nós vamos começar a tentar trabalhar coisas que tenham mais efetividade na prática. Ou seja, né, eu vou falar hoje de educação mediúnica. Nós estamos no desenvolvimento, então, numa preparação para a parte técnica, então nada melhor do que buscar um conhecimento teórico para que seja aplicado posteriormente. Bom, e extrair algumas coisas de alguns livros de André Luiz, do próprio livro de Celso, do presidente da casa, mas, basicamente, não é nada diferente daquilo que a gente vem buscando, que está muito ligado à evolução moral, a buscar ser bom, ser melhor, é mais do que ser bom, fazer o bem. E onde que começa isso? A partir de que momento? De um dia que eu acordo e me descubro médio ostensivo, tenho que desenvolver essa mediunidade, ou isso tem uma causa anterior? Na verdade, tem essa causa anterior, tem um compromisso espiritual registrado nos planos espirituais, antes do seu reencarne, com os mentores que você se propôs naquele instante a estar desenvolvendo uma atividade, e seja ela no centro espírita, seja ela numa instituição católica ou evangélica. A mediunidade, ela não está ligada necessariamente à casa espírita, ao centro espírita. Ela está em todos os ambientes. Nós estamos sempre como medianeiros, recebendo e doando energias. Aí que vem o cuidado. Que tipos de energias com as quais eu estou me conectando para receber e quais energias que eu estou doando nesse processo, ao longo do meu dia, na minha vida. Por isso que a busca por essa evolução moral ela é tão importante, porque quando você se preocupa com uma questão da reforma íntima, porque não basta só vir para a casa espírita e trabalhar nas atividades, tem que ter uma mudança interior. Então, você prepara o seu espírito, você educa o seu espírito a conectar-se com boas energias. Você educa o seu espírito a estar num padrão de energia elevado no sentido de estar mais leve consigo, mais autêntico, mais nessa busca do bem comum, porque nos declaramos espíritas ou pessoas que acreditam na reencarnação, na vida após a morte, mas nos esquecemos muitas vezes de viver a imortalidade da alma como princípio, nos nossos atos, no nosso dia a dia, seja na relação afetiva, seja na relação de trabalho. Nós estamos muito presos à situação de uma programação kármica quanto seres encarnados, mas e depois? E aí eu falo assim, não, mas eu estou me preparando espiritualmente, eu estou na casa espírita, ou eu vou na igreja, eu estou buscando, né, ser uma pessoa melhor, mas e no seu trabalho? Como que está isso? Os seus projetos de vida hoje, no seu trabalho, eles são só para a sua vida?
ou quem assumir a sua função depois de você vai ter como dar continuidade a esse trabalho. Na sua relação afetiva, na hora que você desencarnar, né, porque até que a morte o separe, mas a morte não separa, ela é só uma interrupção temporária. Então, depois que você encontra com a outra pessoa nos planos espirituais, dá para continuar uma relação bacana, e eu não estou falando da relação afetiva, dá para serem amigos com tudo que você fez e viveu com essa pessoa. Então, o princípio da imortalidade da alma, mais do que uma crença, ele deve ser vivido. Ele deve ser aplicado todos os dias. E como que funciona isso na mediunidade? Bom, o médium, ele é um espelho. Ele reflete aquilo para o qual ele está voltado. Então, se eu estou voltado para a espiritualidade superior, para os mentores, os benfeitores espirituais, que eu gosto de falar assim, porque vamos ter mentores em vários segmentos, né? Os benfeitores espirituais, então eu estou conseguindo refletir aquelas energias para as quais eu estou voltada. Então, como funciona na atividade das mesas de assistência, por exemplo? O médium de incorporação se propõe a refletir, a repassar a mensagem que está sendo recebida por ele, pelos seus mentores responsáveis, pelos seus benfeitores responsáveis por aquela atividade. E aí, na mesa de assistência, mais do que um mensageiro, a gente tem um conjunto de mentores que está ali. Tem os cavaleiros nos resgates, tem os médicos de cura que estão também no auxílio. Não é só o mensageiro em si, tem toda uma equipe por trás disso. Então, ele está refletindo isso. E o que acontece quando o médium não consegue refletir as energias superiores propostas para aquela atividade? Então, vem a interferência, vem o próprio mal-estar do médium, porque ele está num lugar que ele precisa estar conectado com um tipo de energia, mas ele não conseguiu. Então, ele se sente incomodado. Acho que todo mundo já passou por um local que você fala, nossa, eu não me senti bem nesse local. Não senti que eu fiz parte desse local. Seja isso para o bem e seja isso para o mal. Então, é nesse sentido. O médium é espelho. E como o seu espelho está voltado para onde? O que acontece num dia que você já acorda irritado? Normalmente a gente fala assim, nossa, parece que hoje é o dia de acontecer tudo comigo. Todas as coisas que ruins, né, em tese, que na verdade são mecanismos didáticos da espiritualidade, elas estão acontecendo comigo hoje. Então, mas é porque o seu espelho está voltado para aquele tipo de energia. Então, é a hora de parar, respirar e perguntar para a espiritualidade o que precisa ser feito. E seus mentores, através do seu pedido de conexão, vão tentar te auxiliar naquele processo. Então, nesse processo, a gente vai precisar dessa clareza, de entender que tem aquilo que é nosso, mas nem tudo é nosso. Tem a espiritualidade superior, tem os espíritos inferiores menos esclarecidos, que também estão influenciando aquele meio, e é necessário serenidade e seriedade para modificar. E é do pouco. Quando a gente fala em reforma íntima, é comum que pense que, nossa, eu vou mudar todas as minhas atitudes numa semana. E não dá. É muito difícil. Um hábito alimentar, para você tirar um açúcar do café, você vai demorar no mínimo 15 dias para você conseguir acostumar com aquele gosto. Você imagina um padrão espiritual que te acompanha há mais de 2000 anos. Não são 15 dias. É uma luta constante com a sua mente naquele processo. Então, começa de um bom dia para você mesmo. Porque para o outro é fácil. A gente faz isso por educação.
e para você mesmo. Bom dia. Eu criei em mim um hábito e hoje eu já vejo que isso é muito natural. Quando eu acordo, eu agradeço pelo dom da vida, pela oportunidade daquele dia. E eu nem sei como que ele vai ser, mas eu agradeço, porque eu acordei, eu fui para os planos espirituais e retornei para o corpo. Então, quer dizer que eu tenho mais uma chance de fazer diferente, ou de fazer as coisas certas, manterem elas, ou de rever meus conceitos. Então, nós vamos entendendo que esse processo de educação do espírito, ele começa nessas pequenas coisas, não nas coisas extraordinárias. E aí, se você tentar focar num melhoramento, num único melhoramento, você vai ver que vai refletindo nas outras coisas, que é um processo que vai se tornando mais automático. E nesse processo, a inquietude e a ansiedade de ser gera uma perturbação ao médium, que aí cria pequenos processos obsessivos, auto-obsessivos nesse médium, de não ser tolerante consigo mesmo diante de um erro, de um equívoco. E a gente tem que ter um certo cuidado. Você tem que separar quando você está tendo a má vontade espiritual, e isso acontece, é quando eu estou aqui, eu vou numa atividade só porque está todo mundo indo ou porque me falaram que eu tenho que ir. Aí está tendo uma má vontade espiritual. Você não está indo porque você entende a importância daquela atividade espiritual. E quando eu tenho uma dificuldade com aquilo, né? Eu vou, mas eu ainda acho que não está bom, porque eu sei que eu não estou conseguindo ter uma conexão com a espiritualidade. E se há uma dificuldade, por que eu vou ter essa intolerância comigo mesma? Por que eu não vou ter esse amor de falar, calma, você está começando agora. É aos poucos. E todos os dias as atividades aqui recebem algum tipo de modificação, seja energética, seja física. Nós estamos passando por esse processo de modificações. Hoje já vão ter coisas novas. Então, na verdade, a gente está nesse constante aprendizado. O desenvolvimento mediúnico, ele não é só aqui nessas mínimos de 7 aulas que nós fazemos para começar a trabalhar. Ele é constante. E no livro de Celso, ele tem, quando ele fala da mediunidade, do médium, ele fala da seriedade. E em que momento entra essa seriedade? De saber do deslocamento dos benfeitores. Porque o processo mediúnico, ele não é só, eu vou começar a desenvolver o médium de incorporação, por exemplo. Eu vou identificar o meu mentor e vou começar a trabalhar com ele em determinada atividade. Não. Esse processo mediúnico começa dos benfeitores, limpando os seus chakras, alinhando esses chakras, trabalhando esses chakras para receber as energias espirituais necessárias para cada atividade. E são mentores que muitas vezes só vêm para isso. Eles não são mentores que vão te acompanhar nesse processo, dessa caminhada. É muito comum com o médium de incorporação, quem passou por isso sabe, ele está aqui no desenvolvimento, ele passou o desenvolvimento todo identificando um mentor, ele começou a trabalhar, veio o nome de outro mentor. Porque, na verdade, aquele primeiro mentor estava preparando ele para as atividades mediúnicas posteriores. E aí, no longo do tempo, né, das atividades, dos anos, você vê que modifica-se muito os mentores com os quais a gente trabalha. Alguns mentores cumprem, alguns dizem missão, o combinado, né, do tempo que ele ficaria com você, ele evolui, aí ele vai ajudar outras pessoas. Outros mentores recebem outras tarefas. E assim, sucessivamente, nessa caminhada espiritual, nessa caminhada mediúnica. Então, esses mentores, tem esses mentores que fazem essa preparação do nosso corpo espiritual.
E aí vão vir benfeitores que vêm na preparação da nossa comunicação. E isso não é só para o médium de incorporação. Um doutrinador tem que ter uma boa comunicação, porque ele tem que saber identificar a energia, ele tem que saber falar e ser entendido tanto pela sua energia, quanto pela sua fala. E aí vem aquela busca do interesse de portar-se melhor, falar melhor. Uma questão da oralidade, não é só por meio espiritual. É um conjunto de fatores. Por que eu falo tanto de pensar como ser imortal? Quando você busca estudar um tema espiritual, você não sabe por que você despertou interesse por aquele tema espiritual. Muitas vezes são os teus mentores te intuindo em algo que você precisa aprender para ser aplicado posteriormente. Então, o estudo físico, ele é necessário. Essa busca do aprendizado, ela é... E isso vai refletindo ao longo da sua caminhada. Eu, por exemplo, eu tenho coisas que eu li em livro há 10 anos, que hoje é que faz sentido para mim. Palestras que eu vi há mais de 3 anos, que na hora eu... Tá, foi legal, mas e aí? E hoje elas fazem sentido para mim. Tem um porquê. Então, seus mentores estão a todo instante te orientando, te instruindo. E, a não ser aquele médium que tem uma capacidade de comunicação, que não é a minha, felizmente ou infelizmente, de ver, de ouvir os teus mentores, se nós não tivermos dentro de nós um conhecimento básico, como que nosso mentor vai nos intuir daquilo? Ele utiliza dos nossos meios, porque nós somos instrumentos. Se eu tenho um veículo que ele não tem um motor em condições de uso, eu posso ter a maior boa vontade, eu posso colocar a melhor gasolina, ele não vai funcionar. Então, nós somos essas máquinas. Nós somos esses instrumentos que necessitam dessa manutenção espiritual para o funcionamento. Então, esse cuidado é um cuidado de alto amor. É um cuidado de querer fazer bem para si e refletir isso no próximo. Nós transbordamos aquilo que nós temos em nós. No Evangelho, eu não vou lembrar agora, se eu não me engano é Lucas, fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se no seu coração não tem amor, como falar de amor? Você pode até falar, mas você não vai emitir aquela energia do amor. E aí, esse cuidado, ele começa dos planos espirituais. Nós temos a todo instante mentores e benfeitores disponíveis para isso. No livro Missionários da Luz, de Chico, pelo Espírito André Luiz, logo no primeiro capítulo, eles estão numa reunião espiritual. E nessa reunião espiritual, ele conta que há 8 desencarnados que em desdobramento vão participar dessa reunião. E ele se atenta a um deles, que ele fala que a elevação mental daquele encarnado era tão grande, ele se propôs tanto aquilo, que se não fosse o cordão que liga o corpo físico, o perispírito ao corpo físico, ele seria confundido como um dos espíritos desencarnados, de tão limpa que era a imagem espiritual dele naquele instante. Porque é um médium que estava ali para aprender, ele estava em desdobramento, provavelmente no período de sono, eu ainda estou lendo o livro, no período de sono, buscando estudos espirituais, para o seu espírito aplicar no seu dia a dia. Então, ele tinha esse cuidado com ele mesmo. E aí, continuando, acaba essa reunião e os espíritos têm que se deslocar para uma casa mediúnica para trabalhar com os médiuns. E tinham 5 benfeitores disponíveis para as atividades.
mas só tinha um médium em condições de trabalhar com os benfeitores. Então, você tem 4 benfeitores que estão esperando ali uma oportunidade, não tem, porque não tem médios disponíveis para isso. Tinham médios, mas não em condições de atendimento. Aí entende-se a importância de quantos mentores, de quantos benfeitores estão buscando a oportunidade e nós não nos fazemos disponíveis para isso, mas queremos a disponibilidade deles para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Eu falo por mim, porque na hora do aperto, eu chamo todos os mentores que eu conheço. O que quiser resolver, eu deixo. Então, e como eu me faço disponível para esses mentores, entendeu? E não é na casa espiritual. Às vezes o mentor precisa de mim para dar um abraço para alguém que está num dia difícil, para dar uma palavra amiga para alguém que está num dia difícil, ou simplesmente para passar por alguém na rua e, com um olhar, transmitir tranquilidade. Será que eu estou disponível para isso? Faz parte toda dessa evolução moral, dessa reforma íntima que eu estou falando desde o início. E falamos de consciência, né, através desse exemplo do médium. E é interessante entender que, através desses impulsionamentos magnéticos dos benfeitores, que são sempre no sentido de dar assistência, de nos auxiliar nesse processo de melhoramento espiritual, tem que haver a nossa vontade de mudar. É o livre-arbítrio. É individual. Nós temos a lei universal, que é o absoluto. Nas leis universais, o nosso livre-arbítrio não se intromete. É a lei do universo, lei da natureza, da progressão. Todos nós vamos evoluir. Por mais que você não queira evoluir, isso vai acontecer porque é uma lei universal. Mas aí o seu livre-arbítrio vai determinar em que momento isso vai acontecer. Aí é uma questão individual. Bom, já falei um pouquinho demais. Então fica, se eu pudesse deixar uma dica, né? Fica essa dica de buscar mais o conhecimento e o autoconhecimento, refletir sobre o que eu posso fazer hoje, no que eu posso agradecer hoje. A gratidão antecipada, ela modifica a sua atmosfera para que você possa receber mais coisas boas, mas tem que ter esse movimento seu, tem que ter um querer. Graças a Deus.